Pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje o nosso vídeo ele vai dar sequência à nossa série sobre os fundamentos do serviço social. Hoje nós vamos trabalhar o último capítulo do livro do professor Manuel Manrique Castro, A História do Serviço Social na América Latina. Lembrando que esse é um vídeo apenas introdutório, ele não consegue dar conta de todas as dimensões que o livro trata, nem, obviamente, o capítulo, mas a pretensão aqui é apenas introduzir. Mas, por favor, não deixem de fazer a leitura completa e comentar aqui abaixo nos comentários o que é que vocês acharam, tá? Os nossos próximos vídeos, eles vão trabalhar o serviço social no Brasil. Então, hoje nós findamos a discussão da América Latina, pelo menos, né, nesse momento, e depois, a partir dos próximos vídeos, nós vamos focar na discussão do serviço social no Brasil, vamos trabalhar todo o núcleo, né? Vamos aos poucos ir fechando a nossa série. Bom, desde já, eu peço que se vocês gostam do conteúdo que nós produzimos aqui no canal, que vocês curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Se você assiste os nossos vídeos e gosta da nossa produção, se inscreva no canal, que isso vai ser muito importante para a gente estar estimulando a produção do conteúdo aqui, tá? E por favor também, se você não conhece o nosso Apoia-se, que é uma forma de estar apoiando o conteúdo que nós produzimos aqui, acesse no link abaixo na descrição do vídeo, o Apoia-se, escolha uma maneira como você gostaria de estar apoiando o conteúdo que nós produzimos. Bom, então confirma a discussão logo após a vinheta. O terceiro capítulo, ele vai ser intitulado Pan-Americanismo, Monroísta, Desenvolvimentismo e Serviço Social. E aí o professor Manuel Manrique Castro, ele vai iniciar fazendo a distinção entre monroísmo e bolivarismo. Ele vai dizer que o bolivarismo seria a ideia hispano-americana de criar uma confederação que envolva todas as culturas da lógica, né, da região espanhola. Já o monroísmo é o ideal anglo-saxão de incorporação das 20 nações hispânicas ao Império do Norte, mediante política do pan-americanismo. Então, a lógica monroísta, de modo bastante grosseiro, seria uma estratégia dos povos anglo-saxões, que aí a gente vai ter como, enfim, grande referência os Estados Unidos, na tentativa de ampliar o seu domínio, ampliar o seu império através da incorporação das nações hispânicas, né, de matriz da língua hispânica, de matriz latina, à sua lógica ao seu poderio. E aí a gente vai ter o lema Monroe, que será a América para os americanos, que vai se converter em a América para os norte-americanos. O que isso quer dizer? Bom, com a alçada dos Estados Unidos ao posto, ao status de grande potência mundial, a lógica da América para os americanos vai se converter na lógica da América para os norte-americanos, porque aí, de forma satírica, obviamente, vai se fazer uma sátira do comportamento norte-americano, uma vez que muitas vezes eles acreditam que eles são os americanos verdadeiros, né? E aí vai se criar uma lógica de incorporação das demais nações, das outras Américas, da América do Sul, da América Central, sobretudo, né, das Américas de matriz da língua latina, né, para a incorporação ao poderio norte-americano. E como estratégia para ganhar a hegemonia nesse continente, vai ser criado a Organização dos Estados Americanos, a OEA, que vai ser aliada à União Católica Internacional de Serviço Social, a UNICIS. Então, a lógica de dominação educacional, cultural, de cooptação política e ideológica para conquistar o continente hispânico, o continente americano, de modo geral, não a América do Norte, mas a América do Sul, enfim, as outras Américas, vai se utilizar de uma estratégia que vai começar com a criação da OEA, aliada à União Católica Internacional do Serviço Social.
que dentro da OEA vai haver um departamento de assuntos econômicos e sociais que vai desenvolver diretamente a sua influência na formação e na prática dos assistentes sociais latino-americanos. Então, essa instituição vai ter um papel fundamental, vai influenciar sobremaneira a formação e a prática dos assistentes sociais na América Latina. Inclusive, vai haver a viabilização e a incorporação da lógica do desenvolvimento de comunidade como uma técnica e como um campo de intervenção. A lógica do desenvolvimentismo, é importante dizer, de maneira bastante grosseira, é a lógica de que, se o país cresce do ponto de vista econômico, automaticamente nós vamos conseguir resolver as problemáticas sociais. Então, a lógica seria essa: fazer o país crescer economicamente e automaticamente, com algumas medidas assistenciais, caritativas, filantrópicas, se conseguiria resolver as problemáticas sociais. Obviamente, nós sabemos que isso é uma falácia, né? Claro que o crescimento econômico é importante, mas o crescimento econômico dissociado da distribuição equitativa da riqueza não resolverá as expressões da questão social. Mas aqui a compreensão que se tinha era esta. Então, o serviço social, nesse momento, ele vai ser chamado para ser um aporte para o desenvolvimento nacional. Ele vai ser uma ferramenta que irá contribuir para o desenvolvimento nacional. Como? Contendo as expressões da questão social. Porque, veja, ficaria muito mais complicado para os países crescerem economicamente com um campo social completamente caótico. Então, é importante criar uma ferramenta, e aí será o desenvolvimento de comunidade, que será gerida por um profissional, sobretudo os assistentes sociais, porque já tinham uma certa expertise, porque tinham diálogos com as lideranças nas comunidades, porque já tinham disciplinas que trabalhavam o trabalho em grupo. Então, se utilizou do serviço social para viabilizar e materializar essa estratégia chamada desenvolvimento de comunidade, a fim de apaziguar as situações para que o desenvolvimento acontecesse, além de propiciar também a qualificação da mão de obra, porque para que haja desenvolvimento econômico é fundamental que haja mão de obra qualificada também. Então, a gente vai ter duas situações que vão ser contidas aí. Vai haver a minimização da pobreza e também a qualificação da mão de obra, todas a serviços do desenvolvimento nacional, que inclusive vai estar a serviço do desenvolvimento internacional dos interesses norte-americanos. Por quê? Porque a lógica desenvolvimentista, inclusive, vai colocar essa profunda vinculação que os países subdesenvolvidos têm aos países chamados centrais. Inclusive, existe uma linha dentro do marxismo que trabalha isso, que vai ser o marxismo da dependência, onde ele vai colocar que a lógica do subdesenvolvimento e desenvolvimento, ela é uma lógica muito difícil de ser quebrada e ela é construída propositalmente. Tanto que o termo subdesenvolvido, ele ficou um pouco fora de moda, ele não está mais em voga. Então, hoje usa-se o país está em desenvolvimento, que seria uma linguagem, né, uma nomenclatura nova para dizer subdesenvolvimento. No fundo, é a mesma coisa. Talvez seja, inclusive, uma tentativa de nos afastar dessa lógica do subdesenvolvimento. Mas o que é que a lógica do marxismo, da dependência, vai dizer muito a grosso modo, e me perdoem aqui, talvez, a simplificação grosseira. A lógica é, assim como para que exista um grupo ou alguns grupos muito ricos, eles precisam explorar muitas pessoas e muitos outros grupos, da mesma forma se processa na geopolítica internacional. Para que exista um país muito rico, um grande império, ou alguns países muito ricos, eles precisam explorar de países muito pobres. Eles precisam explorar de países subdesenvolvidos, de países mais fracos. A lógica da hierarquia de poder internacional também é uma construção. Então, para que exista, por exemplo, uma grande nação como a Inglaterra, uma potência, historicamente, essa riqueza foi fundada na exploração da África, da Ásia. Para que exista uma grande potência como os Estados Unidos, foi necessário também anos de exploração de diversos países através de vias bélicas e por outras vias, inclusive, né? Golpes de Estado e tantas situações.
Então, a lógica do desenvolvimento e subdesenvolvimento é uma construção, é ideológica, é política e ideológica. Mas, obviamente, aqui não se tinha essa percepção, mas é importante que vocês saibam, né, dessas situações. Então, nesse momento, o serviço social vai se vincular à lógica do desenvolvimentismo, não compreendendo esse desenvolvimentismo de maneira crítica, como eu coloquei aqui nesse parênteses que eu fiz para vocês, mas dentro de uma lógica de absorção, dentro de uma lógica de cooptação, o serviço social vai assumir uma função de aporte para o desenvolvimento nacional. Então, ele vai ser uma ferramenta funcional ao Estado e ao capital. Especificamente com as políticas de desenvolvimento de comunidade por volta dos anos 50 e que vai ser patrocinados pela OEA e posteriormente pela ONU também, tá? Bom, o professor Manuel Manrique Castro também vai dizer para a gente que existem duas vertentes do desenvolvimento de comunidade. A vertente inglesa, que é histórica, que existe desde a fundação, o começo da fundação da nação inglesa, com as suas primeiras possessões coloniais na Ásia e na África, né? Ou seja, isso já é bastante utilizado pela Inglaterra há muito tempo, né? Essa estratégia de se apropriar do país, das riquezas e criar estratégias ideológicas, né, de apaziguamento da pobreza, né, de contenção das situações, de qualificação da mão de obra, porque isso, inclusive, passa uma mensagem para o leigo, né, para o senso comum, de que é uma coisa positiva, olha só, eles pensam na gente, estão construindo coisas para melhorar, mas, no fundo, isso esconde reais intenções que não são tão honradas assim, ok? E, obviamente, também vai ser utilizado pela vertente norte-americana, que é a que nós somos e fomos alvos, né? Há bastante tempo. Bom, ambas as tendências, tanto a norte-americana quanto a inglesa, as duas vertentes de desenvolvimento e comunidade, elas vão ter um ponto em comum. Qual será o ponto em comum? A sistematização de um conjunto de técnicas e processos mediante organismos internacionais, ou seja, ambas vão ser organizadas por organismos internacionais. Ambas são estratégia política e econômica de dominação, ambas vão se voltar para os países periféricos subdesenvolvidos e ambas vão ser organizadas por organismos internacionais, e aqui, no caso norte-americano, que é o caso que nos toca, né, que nós seremos influenciados, a América Latina, vai ser organizado pela OEA, em parceria pela União Católica Internacional de Serviço Social. Bom, mas é importante saber que essa estratégia, ela vem sendo orquestrada e patrocinada desde a década de 30, mas a década de 50 será explosiva, isso vai suscitar muito mais forte na América Latina. Essa estratégia de desenvolvimento de comunidade vai encarar as problemáticas sociais, vai encarar as expressões da questão social como problemas sociais que são passíveis de tratamento a nível de comunidade, segundo Bonfiglio, que é um autor que o Manuel Manrique Castro está citando no terceiro capítulo do livro. Então, vejam só, as expressões da questão social aqui não são enxergadas como tal, elas são enxergadas como um problema social. Mas aí você pode me perguntar, mas professora, aí é só uma questão de nomenclatura, problema e expressões da questão social é a mesma coisa. Não, não é. O problema, a nomenclatura problema social individualiza a problemática, transfere a problemática para o indivíduo e culpabiliza esse mesmo indivíduo. As expressões da questão social é uma categoria teórica que compreende ontologicamente esse processo, que vai entender os determinantes sociais que envolvem e que produzem essa situação. Então, o termo problema social é de cunho bastante conservador, positivista e será adotado nessa época. E, inclusive, eles acreditam que esses problemas, como eu havia dito anteriormente, são passíveis de tratamento, muito numa perspectiva médica, né? Enxergando a sociedade como um doente, um organismo doente,
né, que é passível de tratamento via comunidade. Então, a comunidade seria o elemento redentor, né? A comunidade teria uma perspectiva bastante messiânica. Através da comunidade seria possível resolver essa problemática. Essa é uma lógica que acredita que a sociedade é como se fossem células, a sociedade é composta por células, né? E essa lógica é de inspiração no estrutural funcionalismo, que é uma corrente sociológica norte-americana. Então, dentro de uma perspectiva bastante conservadora. O texto vai ainda dizer para a gente que alguns autores consideram que o desenvolvimento de comunidade é compatível com o serviço social de caso e o serviço social de grupo e que a comunidade seria o cliente num sentido mais amplo para a profissão. Então, nós já tínhamos construído o serviço social de caso, o serviço social de grupo e agora veio o serviço social de comunidade, que será bastante compatível a essas duas situações anteriores e que vai ser absorvida pelo serviço social como uma ferramenta, como uma técnica de intervenção. O assistente social, nesse momento, ele é o profissional que, aspas, ajuda as pessoas na comunidade a acharem seus problemas em comum. E aqui o termo, nós sabemos, também bastante conservador, ajuda, né? Aqui, nesse momento, não há a viabilização de direitos. Aqui a perspectiva é conservadora. Então, os assistentes sociais, muito pautados ainda numa perspectiva religiosa, né, de cunho dogmático, acreditam que estão ajudando os indivíduos via comunidade, porque essa comunidade é considerada um elemento redentor, salvador das problemáticas, e essa comunidade vai proporcionar com que os indivíduos percebam as suas problemáticas em comum. Então, numa perspectiva funcionalista. Bom, então, a partir desse momento, o serviço social vai beber da perspectiva e da ferramenta, né, do desenvolvimento de comunidade e vai trazer para o âmbito da sua atuação profissional. Nesse sentido, o serviço social vai ser chamado para contribuir com o bem-estar coletivo e na superação do atraso. O que seria esse atraso? O subdesenvolvimento, né? E é a ferramenta de desenvolvimento de comunidade seria necessária para contribuir nesse bem-estar coletivo e na superação desse atraso. Vamos pensar assim, o serviço social tem como função mestra, né, promover o bem-estar e o afastamento do atraso. Como é que ele vai fazer isso? Com uma ferramenta de intervenção. O desenvolvimento de comunidade vai proporcionar isso. Claro que nós sabemos que essa é uma estratégia que hoje, né, já superamos, sabemos que era uma perspectiva conservadora, ela está defasada na profissão, mas é importante que a gente saiba que ela existiu e que ela vai surgir, ela vai ser criada por organismos internacionais que tem duas linhas, inglesa e norte-americana. A que nos toca fundamentalmente é a perspectiva norte-americana, dentro de uma perspectiva monroísta, porque nós vimos lá no início que a perspectiva monroísta é de inspiração anglo-saxã, que vem dessa lógica, e é uma estratégia de cooptação, uma estratégia de ganhar poderio em outros territórios geopolíticos que não da América do Norte, mas de outras Américas, né? A tentativa de conquista das outras Américas por meio dessa ferramenta política, social e ideológica nesse sentido da apaziguação dos conflitos, né? Obviamente, dentro de uma perspectiva conservadora. E isso vai se espraiar pelo serviço social em toda a América Latina, inclusive no Brasil. Lembrando que aqui nós estamos trabalhando serviço social na América Latina. Portanto, Brasil, Argentina, Chile, Peru, enfim, né, na América Latina. Mas, obviamente, o Brasil vai beber também dessa lógica. Bom, gente, são essas as observações introdutórias, preliminares a respeito do capítulo. Eu sugiro que vocês façam a leitura, né, desse livro inteiro, se não puderem o livro inteiro, pelo menos desse capítulo, que é muito interessante. E nos próximos vídeos nós vamos trabalhar os fundamentos do serviço social, especificamente no Brasil, né? E eu espero que daqui a, talvez, mais um mês,
nós fechemos o ciclo dos fundamentos do serviço social e nós possamos discutir outras coisas que vocês também desejam, tá? Então, deixem aqui nos comentários quais são os temas que vocês gostariam que eu tratasse aqui, tá? E muito obrigada por terem assistido. Um beijo grande e até o próximo vídeo.